quero nessa noite convidar você, meu irmão, minha irmã, que se puder, tomar posse da sua palavra, da sua Bíblia, ainda que em celular ou até mesmo a Bíblia física. Se você não puder, ouça, mas concentre o seu pensamento agora em Deus, para que o Espírito Santo fale ao seu coração. O Senhor hoje tem uma palavra para você, meu irmão. Eu quero te convidar a abrir a tua palavra no livro de Romanos, no capítulo de número 5, versículo de número 1. Hoje o Senhor quer trazer uma palavra que vai trazer vida para você. Eu não sei a situação que você se encontra, não sei o que você tem passado, mas Deus, que é infinito em sua sabedoria, que conhece cada um de nós na palma de sua mão, Ele sabe a sua necessidade, Ele sabe aquilo que você precisa, e hoje o Senhor separou para que você pudesse ser edificado por uma palavra que vai germinar no teu coração. A palavra do nosso Deus no Romanos, capítulo de número 5, verso de número 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de que Cristo ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu quero te convidar, se você puder, não sei a situação que você está, talvez você esteja dirigindo, talvez você esteja trabalhando, talvez você esteja no seu lar. Se você puder, você fecha os seus olhos. Se você não puder, você ore aí com os seus olhos abertos, mas esteja em espírito de oração nesse momento. Eu quero te convidar a orar ao Senhor. Pai amado, nessa noite, ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem proporcionado esta oportunidade do seu evangelho ser levado, ó Deus, aos corações daqueles que estão sedentos. Pai, não podemos trazer nada de nós mesmos, não é o conhecimento humano que tem a capacidade de convencer o homem da tua palavra, mas é o teu Espírito Santo, aquele quem abre, ó Deus, aquilo que está encoberto, aquele que traz luz, aquele que tira as escamas dos nossos olhos, aquele que tira os tapões de nossos ouvidos. Por isso, ó Deus, eu peço a Ti encarecidamente, pelo poder do nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo possa ir até o ouvinte nesta noite, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa estar abrindo este coração, possa estar preparando, arando esta terra, para que receba a boa palavra, a boa semente, que venha frutificar, que venha germinar, que venha crescer, ó Deus, conforme o Senhor quer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, nós estamos vivendo um tempo a qual temos falado muito sobre uma palavra chamada esperança. A Bíblia, ela é um livro que nos traz muita esperança. Ela nos ensina o caminho da esperança. E essa palavra esperança que tem faltado em muitas vidas na geração que vivemos hoje. Existe algo que alguns chamam de o mal do século. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 350 milhões de pessoas no mundo são alcançadas por esse mal do século, chamado depressão. Sabemos que a depressão ela é uma doença que atinge o corpo e também a alma. É necessário que você busque também o tratamento para o corpo mediante um profissional, mas nós que somos seres espirituais, buscamos também um tratamento espiritual na palavra de Deus, a qual é refrigério para a nossa alma. E uma das características de quem passa um quadro emocional é a falta de esperança. Onde você se encontra agora, seja em casa, seja no leito de hospital, seja uma penitenciária, seja onde for,
Se por algum motivo você tem sido levado a lhe faltar a esperança, hoje o Senhor quer trazer uma palavra para você que vai te abrir os olhos para que você siga o caminho da esperança. Você precisa compreender algumas coisas para que você entenda como alcançar, como desenvolver, como entender essa esperança que brota dentro de nós. Trazendo um pouco para a ciência, a lei de Newton, um cientista cristão, vai dizer que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. Ele, um homem cristão, eu imagino que ele deve ter lido esta passagem. Porque a Bíblia, que é maravilhosa, ela diz no verso 3 e 4, a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Algo que passamos vai nos produzir uma questão inversa, que vai nos fazer crescer rumo ao caminho da esperança. Paulo, que escreve essa carta aos Romanos, traz inúmeros ensinamentos para nós. Ele vai nos ensinar a necessidade da justificação do capítulo 1, verso 18, a capítulo 3, verso 20. O meio da justificação do capítulo 3, verso 21, a capítulo 4, verso 25. Os frutos da justificação, ou seja, suas benditas consequências, do capítulo 5, verso 1 ao verso 11. Paulo mostra os benefícios que emanam da justiça, quanto ao passado, presente e futuro. Todos que têm essa nova vida em Cristo estão livres da ira, capítulo 5, livres do pecado, capítulo 6, livres da lei, capítulo 7, e livres da morte, capítulo 8. E no texto em apreço vemos a justificação, vemos que a justificação não significa somente perdão e absolvição da culpa, pecado. Também traz dentro de si a esperança da glória de Deus, no verso 2, e a promessa da salvação, do verso 5, 9 a 7, a 10. É necessário que você entenda alguns pontos. É necessário que você trilhe esse caminho desde o verso 1, para que você entenda que essa esperança, você precisa compreender algumas bases desse evangelho. Porque quando compreendemos as bases desse evangelho, ela por si só vai trazer a esperança. No verso 1, a palavra de Deus vai usar o termo justificados. Justificados quer dizer que todas as demandas da lei estão satisfeitas com respeito ao pecador. Portanto, a justificação não é algo que Deus faz em nós, mas por nós. Não acontece dentro de nós, mas fora de nós. A justiça é um ato e acontece uma única vez. Não há degraus da justificação. Ela é instantânea, completa e final. Paulo está dizendo aos Romanos: vocês são justificados. Nós precisamos entender que nós estamos e somos justificados pelo sacrifício de Cristo. Isso é primordial para que você entenda o evangelho e consiga trilhar esse caminho, que é o caminho da esperança. Ainda no verso 1 ele vai dizer para nós: justificados, pois, mediante a fé. A fé é o instrumento de apropriação dos benefícios da cruz. A fé é a mão estendida de um mendigo a tomar posse do presente de um rei. Um mendigo que estende a mão e recebe um presente de um rei, que é a graça. Nós somos esse mendigo. Quando estendemos a mão para receber esse presente merecido, isso é a fé. A fé é a causa instrumental e não a causa meritória da justificação. Você é justificado não por mérito, mas você é justificado mediante o sacrifício de Cristo e a graça do nosso Senhor, a qual é recebida pela fé, como um mendigo que estende a mão para receber um presente do rei. Paulo vai elencar em terceiro lugar, no verso 1 ainda: por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A base da justificação é o sacrifício de Cristo na cruz. Não somos justificados com base na obra que fazemos para Deus, mas na obra que Cristo fez por nós na cruz. Agora que você entendeu essa base da doutrina, você consegue dar sequência nesse ensinamento lindo. E no verso 1, o Senhor vai trazer através da vida de Paulo algo poderoso para a sua vida. Ele vai dizer para nós: temos paz com Deus.
A paz com Deus é uma bênção ligada ao passado. Trata-se de algo que já aconteceu. Não é a paz de Deus de Filipenses capítulo 4, verso 7, mas a paz com Deus. Não é um sentimento, mas um relacionamento. É a paz da reconciliação com Deus, por intermédio do sacrifício de Cristo. A barreira que nos separa de Deus foi destruída. A paz com Deus é como não termos mais culpa de quem somos. Estamos em paz com Deus porque sabemos que mediante a fé, imerecida graça veio sobre nós, e através desse sacrifício somos justificados. Isso traz paz ao nosso coração, e não importa o momento que estejamos passando, não importa a dificuldade, temos paz com Deus, porque sabemos que não importa quem somos, Ele nos ama. Não importa quem somos, não há culpa. Não importa quem somos, não há mais barreiras, elas foram destruídas pelo sacrifício que te justifica e te dá a paz com Deus. No verso 2 ele ainda continua dizendo para nós: por intermédio de quem obtivemos igual acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Se a paz com Deus é uma bênção passada, consumada, no ato de nossa justificação, o acesso à graça da justificação é um privilégio presente e contínuo. A graça estará sempre estendida ao pecador. Ela é um presente contínuo. Eu não sei como está a sua vida hoje. Eu não sei o que você tem feito, como você tem levado o seu dia, mas não importa quem você é, não importa o quão bom você seja, não importa o quão ruim você seja, não importa o quão mal você tenha passado, a graça está sempre como um privilégio acessível a você. Basta que você estenda a mão como um mendigo e diga: eu aceito. Ela está estendida a você permanentemente. Receba esta graça, meu irmão. Não tenha culpa. Não importa o seu passado. Não importa o que você fez na sua vida passada. Não importa o quanto você foi pecador, porque não está aqui em jogo o quanto você pecou, porque isso não interessa. Porque quando somos justificados por Cristo, todo pecado é perdoado, todo pecado é coberto pelo sacrifício. Paulo continua dizendo para nós, ainda no verso 2: e gloriamos na esperança da glória de Deus. Se a paz tem a ver com o passado e o acesso à graça se relaciona ao presente, a expectativa da glória está atrelada ao futuro. Quem foi justificado não teme o futuro, a morte já não mais o apavora, o porvir é seu anseio e a glória sua expectativa mais excelente. Quem foi alcançado por essa graça não teme a morte. Quem foi alcançado por essa graça não teme o futuro, porque o porvir é aquilo que ele está esperando, é aquilo que ele anseia, é a sua expectativa sublime, é a glória. Não importa se seja hoje os últimos dias da sua vida, você não teme mais, porque você sabe que você está justificado por Cristo e que o teu nome está escrito no livro da vida, pois a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que somos filhos. Você é filho de Deus, você não teme mais. Por isso ele está dizendo: e gloriamos na esperança da glória de Deus. Essa é a sua, essa é a minha esperança. Não teremos medo, porque anseiamos por esse dia, a qual veremos como Ele é. Não tema, meu irmão. Não tema, não importa a situação que você esteja passando. Não importa se você esteja numa situação de saúde difícil. Deus tem o poder para te tirar dessa situação, mas ainda que isso não aconteça, não tema, porque Ele é contigo, e Ele separou um lugar para ti, e estar com Ele, como diz Paulo, é muito melhor. Ele continua dizendo para nós, no verso 3 a 5, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde,
A justificação não apenas nos prepara para o céu, mas também nos equipa para vivermos vitoriosamente aqui na terra. Paulo não está tratando de algo apenas para o porvir, mas de algo que nos capacita a viver vitoriosamente em meio às tensões da vida. Nas palavras de John Stott, há paz, graça e glória, sim, porém há também sofrimento. Mas quando temos essa esperança em nós, somos preparados. Ter essa ciência de quem nós somos é muito importante para que nós possamos estar preparados para enfrentar as adversidades. Por isso ele está dando esse ensinamento lindo e maravilhoso, trazendo para nós, nos gloriamos nas próprias tribulações. Porque como usamos o exemplo de Newton, elas terão um efeito. As tribulações irão produzir em nós perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Quando compreendemos o que é a justificação, estamos prontos para enfrentar as tempestades. O cristão não crê em acaso, coincidência, sorte, azar, não tem medo de sexta-feira 13, nem de passar debaixo de escada, nem de mês do desgostos. Sabe que nem um fio de cabelo da sua cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, permita e tenha um propósito. Ainda que tenha a frase mundana de que esse é o mês do desgosto, para nós não, porque para o cristão isso não existe. Nenhum mal nos afronta. Nós estamos preparados para enfrentar qualquer adversidade. Geoffrey Wilson diz que não existe atalho para a glória. A cruz sempre procede à coroa. São as situações que iremos passar que vão gerar em nós um fruto excelente, que irão preparar em nós uma fortaleza, que irão trazer em nós um efeito de perseverança, de esperança. São as situações que passamos no dia a dia, preparados e capacitados por essa palavra linda do nosso Senhor, que vão nos dar força para vencer. No verso 3, ele nos ensina, sabendo que a tribulação produz perseverança. A tribulação é pedagógica, ela nos ensina. Ela gera paciência triunfadora. Não poderíamos exercer a paciência sem o sofrimento, porque sem este não haveria necessidade de paciência. A paciência nasce do sofrimento. A palavra grega uponome significa paciência triunfadora. Trata-se de uma paciência vitoriosa, que não se entrega, nem é passiva, mas triunfa alegremente diante das intempéries da vida. Não desista, não se entrega. Essa é a paciência que continua batalhando independente da dificuldade da luta. Essa é a fé que nunca se entrega. Essa é a fé que nunca desiste. E essa paciência que vai produzir em nós a experiência. No verso 4 ele vai dizer, e a perseverança, experiência. A palavra grega dokim, traduzida por essa experiência, significa literalmente algo provado e aprovado. Essa palavra era usada para descrever o metal submetido ao fogo, com o propósito de remover as impurezas e tornar um metal provado, legítimo e puro. Paulo está nos ensinando aqui que seremos provados como um metal para tirar as impurezas. Esse momento a qual você tem passado vai fazer com que você, homem de Deus, mulher de Deus, saia dessa dificuldade como um metal puro. Vai te trazer o amadurecimento, vai fazer você crescer. William Hendricks diz que assim como o fogo purificado do ourives livra o ouro e a prata das impurezas que no estado natural a ele aderem, também a paciente resignação ou perseverança dos filhos de Deus purifica. Seja paciente, lute, aprenda e vença. Ele vai nos ensinar no verso 5, parte A, e a experiência, esperança. Essa não é uma esperança vaga nem vazia. É uma esperança segura, que não nos decepciona, nem nos deixa envergonhados.
Mas como saber se essa esperança não é uma fantasia, nem uma ficção? Talvez você se pergunte isso. Como eu posso saber se ela não é vazia? Como eu posso saber se ela não é mentirosa? A resposta de Paulo é clara. Você quer saber, irmão, como que é, se ela é verdadeira ou não? Leia o que ele diz. Porque ele diz, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O apóstolo Paulo diz que o fundamento sólido sobre o qual descansa a nossa esperança de glória é o amor de Deus. Há uma efusão, ou seja, um derramamento, o que confirma que essa expectativa, que essa esperança é real. É porque o amor de Deus inunda o seu coração, ele flui, é como uma erupção, ele transborda, ele derrama dentro de você. E ele continua aprofundando esse derramamento no verso 5 a 8. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Assim como o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja no Pentecoste, o amor de Deus é derramado no coração daqueles que são justificados. A palavra derramar traz a ideia tanto de abundância como de difusão, tanto de refrigério como de encorajamento. O amor de Deus está sendo derramado sobre o teu coração nesta noite. O amor de Deus está mostrando que essa esperança é real. O amor de Deus está inundando a tua casa, a tua família, a tua vida, em nome do Senhor Jesus. O amor de Deus é abundante. O amor de Deus revelado a nós é algo profundo e abundante. Não nos é dado por medida, mas copiosamente derramado em nós, sob a vívida metáfora de uma chuvarada que cai sobre uma terra seca. Talvez hoje você tenha sido uma terra seca, mas hoje uma chuvarada irá cair sobre ti. Essa chuva é o amor de Deus que vai inundar o teu coração, molhar e preparar esta terra. O amor de Deus é imerecido. A causa do amor de Deus não está no objeto amado, mas Ele mesmo, Cristo, não morreu por alguém que merecia o amor de Deus. Ao contrário, Paulo diz que éramos fracos, capítulo 6, verso 6, ímpios, capítulo 5, verso 6, pecadores, capítulo 5, verso 8, inimigos, capítulo 5, verso 10, numa linguagem crescente. O apóstolo elenca 4 predicados sombrios e deploráveis da condição humana. Não é a condição, não importa a condição. O amor de Deus está derramado sobre você. A manifestação do amor de Deus se dá por um meio de um evento histórico, um evento que dividiu a humanidade entre antes dele e depois dele, um evento que está marcado por toda a eternidade, e esse evento se chama a cruz. A cruz, a prova mais eloquente do amor de Deus é a cruz de Cristo. A cruz é fonte de esperança. Do original elpis, de uma palavra primária elpo, antecipar usualmente com prazer, expectativa do bem, esperança do sentido cristão, regozijo, expectativa confiante da eterna salvação, sob a esperança, em esperança. Tendo esperança, o autor da esperança, ou aquele que é o seu fundamento, o que se espera. Olhe para a cruz. A cruz é aonde jorra a esperança. A cruz é onde depositamos a nossa necessidade, as nossas dores, as nossas aflições. A cruz é onde buscamos esperança, buscamos paz. E o amor dele está estendido a você para derramar ao teu coração. E hoje, para que você entenda que os nossos olhos devem estar fixados na cruz, eu quero ler 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 e 18, que nos diz assim: por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia,
pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se não vê, pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. O que você está vendo é passageiro, mas a cruz de Deus é eterna. Ela vai trazer hoje ao seu coração esperança. Aleluia. Que o Espírito Santo ilumine o seu coração do amor e da esperança flua através da cruz para a sua vida, em nome de Jesus.